coluna Seguros Agrícolas e Planejamento Patrimonial, com Thiago Branzan. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma coluna de Seguros Agrícolas e também Planejamento Patrimonial. O tema de hoje parece engraçado, mas não é. Desculpe o transtorno, embora não pareça, estamos em reforma. Vocês vão entender por quê. O aumento das catástrofes climáticas e também da sinistralidade no seguro rural, eles evidenciam necessidade de mudanças. O projeto de lei 2.951 do ano passado, de 2024, de autoria da senadora Tereza Cristina, ele busca modernizar o setor com 3 pilares: garantir recursos estáveis para a subvenção, integrar seguros e políticas agrícolas e também criar aí um fundo de catástrofe para mitigar riscos. Mas quais os impactos e desafios dessa proposta? Para a gente aprofundar esse tema, a gente tem aqui o nosso especialista Thiago Branzan, ele é especialista em seguros agrícolas, que vai trazer uma visão mais aprofundada sobre este tema. Olá, Thiago, tudo bem? Olá, Cláudio. Olá, seguidores do canal, todos que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E hoje, já que a gente está na onda de reforma aqui no Brasil, né? Reforma do Senado, reforma tributária, reforma de todos os segmentos aí, né? Vamos falar da reforma do seguro rural, né? E como toda reforma, Thiago, isso traz um custo muito grande, para nós principalmente, para toda a sociedade. Exatamente. Esse projeto de lei, ele está em trâmite já na CCJ, tem seguido o seu fluxo normal, né? E o que acontece? Qual foi a mens legis da senadora Tereza Cristina ao editar esse projeto de lei? A gente tem visto reiteradas catástrofes climáticas, né, ao longo dos anos, uma imprevisibilidade sobre as condições climáticas, as estações marcadas por eventos que todos sabiam o que iam ocorrer, né? Muita chuva, menos chuva, uma seca um pouco mais severa, uma seca menor. E hoje a gente não tem essa previsibilidade, esses eventos marcados num espaço de tempo como nós já estávamos acostumados, né? O ano passado, no início de 2004, né, a gente teve as catástrofes do Rio Grande do Sul, acometendo muitas e muitas lavouras, né, isso impactando na economia, impactando na vida do produtor, né, das famílias produtoras. E se a gente for puxar aí ao longo dos anos, em 2010, tivemos outra catástrofe, uma grande seca, né, que ocasionou perdas incalculáveis. E o seguro rural, aos poucos, ele veio tentar suprir essas perdas com as indenizações. No entanto, o seguro rural no Brasil ele é muito caro, ele é inacessível, a bem da verdade dizendo. Ele necessita da subvenção do governo para que ele seja viável para o produtor. E, na maioria das vezes, as seguradoras elas não garantem toda aquela cobertura ali cedida, né? Nessas catástrofes, né, que a gente citou aqui, o valor ali perdido, muitas das vezes foram maiores do que o valor ali contratado para indenização, né? Então, eu vi que na abertura você falou sobre fundo de catástrofe, né? E é bem isso que a reforma do seguro rural, né, ou como os senadores estão chamando, né, a modernização do seguro rural, tem... Que é o mais correto. Tem como um viés principal
a criação de um fundo de catástrofe, né? Esse projeto de lei ele tem como um pilar central esse fundo, né? E vamos tentar resumir o que a senadora quer trazer com essa modernização do seguro rural. Bom, esse projeto de lei ele se funda em 3 pilares, né? Um deles, e o mais importante, que a gente vai detalhar, é a criação do fundo de catástrofe, né? Nós já falamos, mas os outros 2, não menos importantes, né, é a não discricionalidade dos recursos destinados à subvenção. O que significa isso, não discricionalidade, né? A discricionariedade é quando o poder público ele tem a possibilidade, tem o poder de conceder um direito, né? Conceder um benefício, mas ao mesmo tempo, sem depender do judiciário, ele tem o poder de cessar também esse benefício, cessar esse direito. Isso é a discricionariedade, né? E porque o seguro rural ele tem ele tem esse viés de discricionariedade, melhor dizendo, os recursos destinados ao seguro rural, à subvenção desse seguro rural, porque eles vêm alocados atualmente numa outra conta governamental, num outro plano de conta governamental. E esse plano de conta que ele atualmente ele está alocado, ele dá a possibilidade do governo em fazer a modificação, fazer os cortes, né, direcionar esse recurso para outra necessidade, como a gente tem visto aí, né, nos últimos meses, né? O governo cortou o crédito do crédito rural, não, agora concedeu de novo. Isso é discricionariedade, né? Então, esse projeto de lei, sem querer aqui entrar no mérito político, se é viável politicamente, né? Isso aí a gente vai ver nos debates lá dentro das votações em cada uma das casas e na Câmara, né? Em cada uma das casas e no Congresso, perdão. Então, a discricionariedade ela tem essa natureza. E qual que é a vantagem de não ser discricionário, né? É uma segurança, né? Quando, ao passar, se essa modificação passar, né, e as subvenções ficarem mais concretas, né, então a gente vai ter a possibilidade de ter melhores condições de financiamento, mais acesso ao crédito rural, né, e menos inadimplência das instituições financeiras, porque tudo está interligado, né? O seguro rural sendo viável e o produtor alavancado por uma instituição financeira que experimenta a perda de produção, ele vai receber a indenização do seguro e vai conseguir honrar com os seus compromissos perante a sua credora, né? E o segundo pilar é a integração entre o seguro e as políticas agrícolas, né? Que a gente falou agora. O crédito rural é o elo entre esses 2 pilares, né? A não discricionariedade e a integração entre o seguro e as políticas, né? Criando esse elo, né, a gente consegue toda essa segurança, né, já iniciada pela não discricionariedade, né? E aí, tendo uma grande segurança dentro das políticas agrícolas, a gente consegue ter um setor ali que depende do crédito, que depende do financiamento, que depende do seguro mais consolidado. E, por último, o pilar, como a gente já falou, mais importante desse projeto de lei, que é o fundo de catástrofe, né?
Esse fundo de catástrofe, ele se resume a um aporte financeiro, né, que vai sendo acumulado ao longo dos anos, né, ao longo das safras, e ele serve única e exclusivamente para ajudar no pagamento das indenizações daquelas áreas cultivadas e seguradas num evento fora de contexto, como as enchentes, grandes incêndios, uma seca muito severa, né? Algo catastrófico mesmo, que hoje as apólices comuns não podem suportar em razão do alto valor contratual, né? Em razão contratual. E esses aportes, eles são previstos da sua origem a partir do governo, né? Uma fatia do governo e uma fatia do mercado ressegurador, sendo esse mercado ressegurador o coadjuvante, né, dessa política da criação desse fundo, né? E além dos aportes financeiros, né, o mercado ressegurador e o mercado segurador cria estruturas contratuais legalmente possíveis que fazem com que os riscos sejam mais diluídos, né? E as apólices ficam em menor custo, né? Basicamente, o projeto se resume a isso. E é claro que ainda existem muitas discussões a serem travadas, né? E esse projeto ele vai ser alterado inúmeras vezes ainda. Dois pontos importantes ainda que estão sendo discutidos é a participação mais efetiva das instituições financeiras, né, dentro dessa modernização do seguro rural, e o que a gente chama de função social do fundo de catástrofe, né? A função social é um instituto jurídico que ele visa toda a estrutura jurídica, né, ter um caráter disruptivo, um caráter que tenha algo coligado ao social, né, ao âmbito social, né? A propriedade tem uma função social, né, que é a função de proteção. A empresa, né, tem uma função social, que é a função de gerar riqueza, movimentar a economia, né? Então, a ideia do projeto também é criar uma função social para esse fundo de catástrofe, né? E, com isso, ele deixa de ter um viés financeiro e reparatório e passa a ajudar, né, as seguradoras a olhar com um olhar mais criterioso para as áreas de riscos, né? Criando mitigações e gestão de risco, né? Coletando os dados regionais, mapeando culturas mais suscetíveis a risco, né? Instruindo a não utilização da monocultura em grandes áreas, que isso eleva o grau de risco. Então, dentro com isso, a gente já percebe que realmente tem um olhar mais moderno para o seguro agrícola, né? Algo que já vem sendo praticado ao redor do mundo, em países com uma agricultura mais efetiva, né? E agora estamos a essa necessidade, né, de modernizar, né, o seguro agrícola. E tudo tem seu tempo, né, de maturação. O seguro agrícola foi um vilão, não para os produtores, mas para as instituições financeiras, né, para as seguradoras, para os resseguradores internacionais, em vista de inúmeras fraudes ocorridas lá atrás, né, nos primórdios aí das contratações. Hoje a gente verifica um produtor rural com mais noção do que é o seguro, né, com mais informação, com acesso à informação mais correto, né, e não se fala mais em fraudes como falava antigamente.
Bom, meu amigo Cláudio, por hoje é só, trazendo essa curiosidade, né, da reforma, mais uma reforma aqui no nosso país, né? E vamos torcer para que todas essas reformas, né, inclusive a da modernização do seguro rural, sejam benéficas para nós, né, e para toda a população. Eu entendo assim, Thiago, e eu vejo isso com muita clareza. Isso precisa acontecer, esse PL precisa passar. Certeza. Assim como a pecuária, assim como a agricultura, assim como todos os insumos, inclusive, e os equipamentos que compõem esse setor passaram por um processo de modernização ao longo dos anos, e o incremento dos fatores climáticos que estão totalmente bagunçados, a gente também vê que esse projeto traz mais segurança, não só para a cadeia produtiva como um todo, mas também protege a segurança alimentar. E esse cunho social aí também é muito importante. Então eu vejo com muito bons olhos e eu espero que esse projeto de lei proposto aí, criado pela senadora Tereza Cristina, passe nas suas respectivas casas e a gente tenha benefícios. E trazendo inclusive segurança para a cadeia financeira, que também oferece esse tipo de seguro, porque afinal precisa funcionar para todo mundo. Com certeza, é isso aí. Não é isso? Então tá bom, meu amigo, olha, obrigado pelo recado de hoje. A plaquinha vai lá, fechado para a reforma, não, nem nem tanto. A gente volta semana que vem com um tema mais importante a mais aqui para a nossa cadeia produtiva. E também lembrando aos nossos ouvintes e os nossos telespectadores que não podemos esquecer da questão de passar os nossos bens da forma correta para os nossos herdeiros. Temos que fazer um planejamento, temos que cuidar dessa sucessão para que não caiamos aí em umas armadilhas que a gente fala tanto por aqui. Então, olha, fica a dica, busque informação, busque especialista. Tá aí o telefone do Thiago na tela para vocês entrarem em contato com ele. Amigo, bom final de semana para você e até semana que vem. Sou eu que agradeço, obrigado mais uma vez, obrigado aos seguidores e todos os que nos assistem. Estamos à disposição para as informações que necessitarem. Muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus. Coluna Seguros Agrícolas e Planejamento Patrimonial, com Thiago Branzan.